Boa noite, pessoal. Dando a sequência aqui nos estudos que eu sempre estou trazendo para vocês em 1 Samuel, no capítulo 26 agora, tem um episódio de Davi que novamente ele ainda aqui continua sendo perseguido por Saul. Saul procura matar ele, mas a semelhança de quando ele estava na caverna de Adulão, em que ele estava no fundo da caverna e que Saul entrou para aliviar o ventre e Saul estava lá e ele dormiu. Saul dormiu, Davi foi lá e cortou o manto da orla dele. E quando ele saiu fora da caverna, Davi gritou: Olha aqui, Saul, por que você fica querendo me matar? Deus me entregou na tua mão hoje e eu não quis fazer mal para você. Aí Saul fala assim: Meu filho, eu vejo que realmente o meu reino será passado para ti. Eu vejo que você é uma pessoa bondosa, uma pessoa boa, e eu é que tenho agido com loucura. Até aí era para a gente se considerar que Davi havia perdoado Saul, que Saul havia perdoado Davi, que os rancores e as rusgas que eles tinham acabariam todas por aí, mas não. Aqui nesse capítulo 26, novamente se repete o mesmo episódio praticamente, só que em circunstâncias diferentes. Saul está acampado com 3.000 homens, tendo Abner, o general muito valoroso, homem de guerra. Só que eles dormiram num profundo sono. E Davi e Abissai, eles pegam e caminham pelo arraial, que estão todos dormindo, e ele entra dentro e vai lá e pega a cumbica de água que Saul tinha e a sua lança. E do mesmo jeito que ele fez na caverna, ele pega e sobe num lugar bem distante e começa a gritar: Olha aqui, Abner, não é você que tinha que proteger o rei? Olha aqui, rei, aqui a sua lança, aqui a sua cumbica de água. E Saul escuta a voz de Davi e fala assim: Meu filho, volta para cá, eu estou arrependido do que fiz. Mas Davi não volta. O interessante nesse episódio é que nós vemos duas vezes, duas narrativas de uma mesma circunstância, ou seja, o que Deus tem para nos dizer. Na verdade, quando Deus escolhe a Saul, Deus ele escolhe porque ele tinha um propósito na obra dele. Agora, quando Deus rejeita Saul, isso não quer dizer que Deus estava o rejeitando como filho, como servo, como escolhido. Deus estava o rejeitando para um trabalho. Olha, você não vai mais reinar aqui. Mas a vida dele tinha muito valor. A Bíblia fala que lá em 2 Coríntios que tem muitos que dormem e muitos estão doentes. Mas quando Deus se refere a isso, para Deus, como uma vida é muito mais importante do que todo o ouro que existe na terra, quando Deus olha para um filho dele e vê que aquele filho dele não tem retorno em relação ao pecado que ele está vivendo, Deus tira aquele filho dele lá para que ele não morra em pecado mais na frente. É como fez lá no Jardim do Éden. Quando o homem pecou, Deus falou assim: Olha, vamos cortar o acesso dele ao fruto da árvore do bem. Ele havia comido o fruto do bem e do mal. E Deus corta o acesso à árvore da vida. Porque se o homem come também do fruto da árvore da vida, o homem ia se tornar eternamente inimigo de Deus, eternamente separado de Deus por causa do pecado. Então Deus arma um plano em resgate ao homem, que foi a morte de Jesus Cristo, para que o homem não ficasse eternamente separado de Deus. No caso aqui de Davi, no caso de Saul, nós vemos um dos atributos de Deus, que é o quê? A longanimidade, ou seja, longo ânimo, que é a tradução da longanimidade. Ou seja, a alma para Deus tem muito valor. Então o que Deus tem? Um longo ânimo de colocar situações de modo que a pessoa se converta e reconheça Ele como Salvador, ou afaste-se dos maus caminhos e volte para o Senhor.
Interessante que quando Deus chega lá também no mesmo Éden, Deus fala assim, olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Talvez a semelhança, nunca ninguém viu Deus como é, mas também talvez Deus seja igual nós somos mesmos, semelhança física. Mas Deus, quando ele usa essa expressão, ele quis dizer, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, no aspecto do caráter, no aspecto da emoção, do sentimento. Isso aí inclui o amor, isso aí inclui a longanimidade, isso aí inclui o perdão, isso aí inclui todas as características que são nossas. E nós temos as mesmas características de Deus. Deus, ele é um arquiteto, ele é um criador, ele fez todas as coisas que existem. E nós também somos criadores, nós também temos a mesma capacidade de amar, a mesma capacidade de perdoar, a mesma capacidade de se sensibilizar, e Deus também, da mesma forma. Então, quando Deus ele escreve lá que nós devemos perdoar 70 vezes 7, Deus também nos perdoa da mesma maneira, 70 vezes 7. E esse episódio de Davi serve para nós aprendermos em relação à longanimidade e o perdão. Porque Deus constantemente ele vinha perdoando Saul nas suas atitudes, porque Deus não queria que ele morresse, que ele fosse para o inferno. Deus queria e quer que todo pecador se arrepende e se chegue até ele, e que confesse os seus pecados e que abandone. Quando aquela mulher adúltera chegou diante de Jesus, ela estava sendo conduzida por várias pessoas que estavam dispostas a matá-la, ela a pedradas, porque ela havia cometido um adultério. Jesus pega e questiona eles em relação aos próprios pecados deles e fala assim, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E todos foram se afastando um após um, porque todos eram pecadores, todos somos pecadores. E Deus, no seu perdão, no seu longânimo perdão, ele nos perdoa os nossos pecados. Isso é maravilhoso. E é isso que Deus queria ensinar a Saul. Deus queria ensinar a Saul o perdão que ele tinha que ter em relação a Davi. Olha, você tem que perdoar ele. Foi colocando situações em que Davi mostrava que o inimigo não era ele, que ele não era o inimigo, ele era uma pulga, como ele mesmo diz, um perdiz. Então, por que Saul estava perseguindo uma pulga no deserto, em vez de se preocupar com assuntos muito maiores que tinha no reino? E daí, como essa característica da longanimidade foi nos repassada, tenhamos uma atitude de longânimo, uma atitude de perdão, uma atitude de perdoar os erros que nos são cometidos. E uma atitude de longanimidade, ou seja, suportar as provações, suportar tentações, suportar rancores, suportar males, suportar blasfêmias, suportar os traidores, porque a gente vê aqui que nesse episódio, de novo, as mesmas pessoas que haviam traído Davi na caverna de Adulão, traem ele de novo aqui nas campinas que ele estava acampado. E a própria Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se Jesus venceu o mundo, a Bíblia complementa dizendo que nós nele seremos mais do que vencedores. Então, levante-se a sua cabeça, esqueça o seu passado, esqueça as mágoas que lhe fizeram, olhe para Jesus Cristo, que é a vitória da sua vida, levante a sua cabeça, encha o seu coração de gratidão, com longo ânimo, encha seu coração de gratidão e diga para Deus, muito obrigado, Senhor, pelo resgate que o Senhor me deu na minha vida. Tá bom, irmãos? Muito obrigado, fica com Deus, até mais.